Adentrando a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Pede pro Dimas bater ali. Igreja histórica. Arquitetura, né? Século XVIII. Você tá um pouco, amor. Quando vai pra lá? Bem, galera, nós estamos então na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Essa igreja, ela foi construída em meados dos anos de 1738 e uma igreja construída especificamente para que os negros pudessem assistir às suas missas. Uma vez que o preconceito racial no século XVIII era tão grande que os negros jamais poderiam adentrar a uma igreja frequentada por brancos no horário de missa e assistir a missa junto com os mesmos. Quando nós falamos de escravização, a primeira mão de obra escrava que nós tivemos aqui no estado de Minas Gerais não foi a mão de obra escrava africana. A primeira mão de obra escrava que nós tivemos aqui em Minas foi a mão de obra escrava indígena, já que as primeiras bandeiras que vêm para o estado de Minas Gerais, eles não vêm à procura justamente do nosso ouro, eles vêm à procura da população nativa que aqui viviam, que seriam as tribos indígenas do Rio-Guarani, para justamente escravizar. E vai ocorrer, né, ao longo dessa escravização, a descoberta do ouro, como nós iremos falar um pouco amanhã sobre essa questão da descoberta, tá? E aí é que começam a vir outras bandeiras à procura desse nosso ouro. E os índios, eles começam a explorar, né? Eles começam a ser escravizados para que pudessem retirar o ouro encontrado, inicialmente, às margens de rios e córregos. Esse ouro que era encontrado na superfície era chamado de ouro de aluvião ou ouro palateado. Porém, os mineradores, ao se deparar com aquela quantidade exorbitante de ouro na superfície, automaticamente, diretamente, eles já interpretavam que no subsolo teria muito mais ouro do que na superfície. Mas, como que eu vou retirar esse ouro do subsolo para mim? Eu vou forçar ao meu escravizado que cave esses buracos, né, e tire esse ouro para mim. Só que o índio, ele começava a cavar e rapidamente dava desmoronamento. O índio, ele morria soterrado. Por quê? Porque ele não tinha técnica de escavação e muito menos técnica de escoramento da mina. E aí eu começo a ficar preocupado. Será que eu não vou conseguir retirar esse ouro do subsolo? Eu tenho que arrumar um jeito, eu não posso deixar esse ouro ali. E vou começar a procurar quem pudesse retirar esse ouro para mim. E eu descubro que os únicos povos que tinham experiência em escavação e em escoramento de mina seriam justamente os povos africanos, que já trabalharam em minas parecidas que seriam as minas de cobre na África. Então, eu preciso trazer esses negros para o Brasil, para o estado de Minas Gerais. Mas como que eu vou fazer isso? Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, o homem branco ele não ia para a África fortemente armado, sequestrar, né, esses negros para poder trabalhar extraindo esse ouro do subsolo. Na verdade, seriam negros escravizando o negro e vendendo o negro para o homem branco. Porque era comum as tribos rivais se embaterem e normalmente a tribo vencedora
sequestrava o líder e os melhores guerreiros da tribo perdedora e o vendia como escravizado. Tá? Então, assim, os negros começam a ser trazidos para o Brasil e vendidos principalmente para os ricos mineradores do estado de Minas Gerais. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, Minas Gerais ficou com 65% dos negros africanos trazidos para o Brasil. Né? O restante vai ficar dividido entre Salvador e o Nordeste. Tá? Minas Gerais é onde realmente se concentrou a maior quantidade de negros escravizados, pois por esses negros terem a técnica de escavação. E aí, quando eles começam a vir para o Brasil, começam a vir para o estado de Minas Gerais, eles já são doutrinados, eles são obrigados a abandonar a sua crença, a sua religião primária, até porque nós sabemos que na África a predominância religiosa não seria o catolicismo, e sim o candomblecismo, tá? Mas eles são obrigados a sufocar a sua crença, a sua religião, e aceitar o catolicismo que era imposto. Só que o negro, quando ele estava dentro de uma igreja destinada para ele tinha, pelo menos por um curto período de tempo, uma certa liberdade para ele voltar a cultuar a sua religião primária. Porque o mesmo preconceito racial que impedia os negros de frequentarem vários outros locais, não deixaria também que um branco adentrasse uma igreja de negro, né, durante o horário de missa. Jamais o branco teria coragem de entrar dentro de uma igreja e assistir a missa junto com esses negros. Então eles tinham essa certa liberdade. E aí, essa liberdade que eles acabaram tendo, né, devido a esse preconceito racial, faz com que eles consigam ter um sincretismo religioso. O que seria isso? Eles, observando as imagens que geralmente eles encontravam dentro das suas igrejas, eles conseguiam transpassar o cultuamento dos seus orixás. Então, eles visualizavam os santos da Igreja Católica, mas na verdade eles estavam visualizando os orixás que eles tinham por costume cultuar dentro do candomblecismo. Por exemplo, se eles vissem a imagem de São Sebastião, na verdade eles iriam visualizar o orixá Oxóssi. Se eles vissem a imagem de São Benedito, eles iriam visualizar o orixá Ossaí. Se eles visualizassem a imagem de São Judas Tadeu, eles visualizavam o Xangô. Se eles visualizassem a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Santa Bárbara, eles visualizavam Inhaçã. Se eles visualizassem a imagem de Nossa Senhora do Carmo, eles visualizavam Oxum. Se eles visualizassem uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, se eles visualizassem uma imagem de Santa Rita, eles visualizavam Obá. Se eles visualizassem São Francisco de Assis, eles visualizavam Exu Caveira, porque o São Francisco de Assis do século XVIII sempre está com o crânio nas mãos. E sempre que eles visualizam a imagem padroeira dessa igreja, eles vão visualizar a orixá feminina mais antiga existente, a Iemanjá. Né? Então, eles, nesse curto período de tempo que eles tinham dentro da igreja durante o horário da missa, eles nunca esqueceram, eles nunca abandonaram a sua religião primária. Eles eram forçados na frente dos seus senhores, na frente dos seus donos, eles faziam de conta que haviam aceitado o que era imposto em termos religiosos. Né? Mas, na verdade, quando eles tinham esse espaço, eles costumavam cultuar os seus orixás. Né? O estado de Minas Gerais é o estado onde nós teremos a maior representatividade desse quesito do sincretismo religioso, onde os negros, além de serem forçados, serem escravizados, eles eram forçados a perder a sua identidade espiritual. Inclusive, algumas pessoas perguntam, mas Paulo, durante o horário da missa, e o padre? A questão era, o preconceito racial ele era tão forte, que na verdade eles pegavam o negro, catalisavam esse negro, para que o negro se tornasse o padre, para celebrar a missa para os irmãos de coisas. Não era o padre branco que iria celebrar a missa dentro da igreja dos negros. Seria o negro celebrando a missa para outro negro. Tá certo? Outro quesito que procura, algumas pessoas ficam meio que dolorosos e às vezes ficam em dúvida. O negro, porque o negro ele foi trazido para o Brasil, né? Então, assim, a questão física não era importante, né? Ele foi trazido especificamente pela questão da inteligência, e uma das maiores inteligências nós temos algumas igrejas trabalhadas e frequentadas por negros, e nós teríamos internamente duas artes distintas trabalhadas, como o barroco e o rococó. Isso porque a maioria dos filhos
imigrantes africanos que vinham principalmente de Moçambique, Jeje, Congo, entre outras regiões, a maioria dos filhos desses líderes, eles iam estudar na Europa. Né? Tanto a arte barroca, como eu falei para vocês, quanto o rococó, mesmo antes de chegar no Brasil, já existia na Europa há centenas de anos atrás. Então, quando esses negros eles voltam para a sua terra natal, eles acabam sendo capturados também, né, vendidos como escravizados e trazidos para a região de Minas Gerais. E aí, outra pergunta que as pessoas fazem é: mas se tinha tanto negro, por que eles não se rebelaram contra esses mineradores? Acontece que, como eu disse, nós tínhamos negros de várias tribos, principalmente tribos rivais, obviamente, né? Você não iria trazer todas as pessoas da mesma tribo para uma única região, porque senão poderia sim ocorrer esse motivo. Mas a partir do momento que você traz tribos rivais, elas não iriam conversar para que pudessem lutar contra o seu dono, contra o seu pessoa. Quando não eram de tribos rivais, eram de tribos de dialetos diferentes. Então, eles não conseguiam se comunicar. Por isso, não havia motivo por isso. Não houve essa revolução, né, até a abolição da escravatura em 3 de maio de 1888. Tá certo? Hoje, essa igreja ela tem todas as suas funções religiosas, né, tendo missas, casamentos e batizados. Né? Inclusive, algumas pessoas perguntam para mim se é caro casar em uma igreja do século XVIII. Né? Eu costumo dizer que caro não é. Né? E aí eles perguntam se é muito difícil. Aí, quanto à dificuldade, depende do ponto de vista. O que eu costumo indicar, geralmente, para jovens que querem casar, ou jovens, é que vem, marca o casamento e depois pode sair para procurar namorado ou namorado na vida. Meu cara. É mais ou menos isso. Então, você vem, marca o casamento e depois pode procurar namorado e casar. Tá? Vocês podem procurar